Obrigado por cada pai, cada mãe, cada adolescente que está aqui presente, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando aqui nesse momento, que possamos sair aqui diferente de como entramos, Pai. Que o Senhor possa conduzir também o Rogério, que vai trazer a palavra para nós, Pai. E que tudo que possamos fazer aqui seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. Por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E também, aproveitando também, eu quero dar parabéns aí para os pais, né, como é dia dos pais. Parabéns. Sei que também sou pai novo, aí meu filho tem apenas 4 anos, né? E ser pai para mim é um desafio, mas automaticamente é uma grande felicidade também, né? Eu tenho muito a aprender. Acho que cada dia como pai você aprende, né? Não tem uma receita, né? Eu falo para minha esposa, a gente pensa que tem uma receita. Se acontecer isso com meu filho, eu vou fazer tal coisa, mas cada dia é diferente. E mais importante, né? Que cada pai, principalmente, meu desejo, eu sei que cada pai esteja firme com Deus, porque Ele é a rocha para que possamos ser verdadeiros exemplos, que possamos se transformar, né? Ou ser realmente líder na nossa casa e que os nossos filhos possam nos seguir, né? Então é muito importante, por isso que esse evento aqui também é importante para a gente passar. Nós vamos falar um pouco sobre comunicação, que é muito legal. Acho que cada dia, pelo menos eu sempre como pai, eu acredito que você também, é um aprendizado diário, né? Mas com apoio com Deus e com o nosso crescimento junto com Deus, isso é a fortaleza para que possamos crescer junto e que a nossa família como todo seja fortalecida. Tá bom? Boa noite de novo. Que bom que vocês puderam chegar, para a gente poder dividir um pouco do que a gente tem planejado, do que a gente tem vivido, do que a gente tem conversado com o filho de vocês, do que a gente tem aprendido também com eles. Eu imagino que tem bastante gente para chegar ainda, tanto que o povo já confirmou a chegada. E eu queria, primeiro agradecer por vocês terem vindo, e essa proposta com adolescentes é um negócio que precisa estar perto. Para você que é pai e você tem eles em casa, quanto mais perto tiver de vocês, é muito melhor. Para esse trabalho, para ele ter melhores resultados, a gente quer que a gente está mais próximo dos pais também. E a gente queria dividir um pouco do que tem acontecido nas nossas salas, do que a gente tem feito dentro do ministério, e aí para o próximo semestre que a gente tem planejado para aprontar com eles também. Legal. Essa aí é uma foto do nosso acampamento. Nós fizemos uma integração com os jovens no carnaval, né? Foi os adolescentes e os jovens, com o tema Menos é Mais. Tá? Aí um pouco dos nossos... Eu não sei se dá para ver muito bem a foto, mas essa é toda a nossa equipe. Então tem lá o Carlão, tem lá o Claudinho, eu, a Kátia. Quem é essa aqui? Toda a equipe, o Jefferson e a Vívia, a Josi. Essa é a equipe que a gente tem trabalhado com os nossos meninos aí. As bases que nós temos trabalhado para a liderança, para o nosso projeto, quais são? Reconhecer o poder de Deus por meio da humildade. Quando as coisas boas acontecem, tenho que reconhecer que é por causa do poder dele e não pelo meu. Um segundo ponto que vai nos orientar, porque a gente tem trabalhado com os meninos: entregar os nossos dons e permitir que ele trabalhe por seu intermédio. E por último, concentrar em ser uma pessoa de Deus antes de fazer o trabalho dele. E é impressionante o quanto a idade, o quanto, não importa desde pequenininho, o quanto que eles ficam observando, isso não para até a adolescência. Você acaba virando uma referência, e a gente tem conversado bastante com eles sobre isso. Eu não sei qual a atenção real que você tem dado para os seus filhos nesse sentido, mas eles veem muito da nossa resposta, da nossa conduta, tanto para os líderes quanto para os pais. E isso tem sido desafiador para a gente. O nosso propósito vendo isso é o ministério existe para levar os adolescentes a conhecer mais o Senhor, isso através de um discipulado, de forma que eles possam servir as pessoas, esse é o ponto de serviço, independentemente das suas crenças, e fim de alcançar, que é o evangelismo, outros que não conhecem, estar mais próximo de quem já o conhece, que é a comunhão, exaltando a Deus. Então o incentivo que a gente tem não é só para dentro, para focal dentro da sala, mas para os amigos, para a escola, para o início de trabalho agora,
para que eles alcancem. E a gente recebe também visitantes, por isso esse ponto também, independente do que ela acredita ou do que ela é alvejada lá fora, né? Então, o que aconteceu nesse primeiro semestre? A partir do acampamento, que foi esse tema menos é mais, a gente continuou todo o semestre com esse tema. Então, começamos lá com menos ansiosos, mais alegres. Partimos para menos ocupados, mais comprometidos. Menos popularidade, mais amigos. Isso foi bem desafiador, porque para a idade, para a afirmação, para você se encaixar no grupo, para ser aceito, isso foi um tema que mexeu bastante, foi um tema que a gente trabalhou bastante. Menos conectados, mais contemplativos. E aí eu agradeço novamente quase todos os pais participaram. Vocês lembram da cartinha? Lembram do momento da cartinha? Que emocionante que foi chegar com esses meninos, conversar através do discipulado e falar para primeiro eles escreveram uma carta. O que seu pai e sua mãe falariam de você? Qual que é o conselho que você acha que ele daria? O que você acha que é importante? O que é razoável? O que é relevante para ele? O que ele diria sobre você como filho? E aí todos fizeram a atividade, para depois a gente se reunir e eles receberem a carta de vocês por surpresa. Então foi uma coisa que foi muito bacana. Menos publicidade, mais amigos, e fechamos com Jesus, aquele que se tornou menos, para que fôssemos mais. Legal. Fizemos uma ação que foi uma bênção, foi fantástico, que foi a produção de adequadores posturais para crianças com necessidade. Então, para crianças que não conseguem, às vezes, nem ficar em pé ou sentado, prestar atenção, se alimentar. Esses adequadores, que são feitos apenas por papelão, foram feitos da caixa até o jeito que vocês estão vendo aí. Ornamentados, pintados, alguns foram até a própria criança que escolheu. Então, agradecer também porque os pais levaram, aqui tá alguns já com a entrega aqui, as crianças, né? Na EBF, na nossa Escola Bíblica de Férias, se você teve a oportunidade de vir aqui com a gente, você pode perceber que a grande maioria de pessoas contribuindo, trabalhando, foi dos adolescentes. É bênção isso, gente? Que maravilha ter visto esses meninos para todos os lados. Para onde você olhava, tinha pelo menos alguém engajado. E valeu pelo incentivo, se você tem incentivado o seu filho nesse sentido. Incentive, não deixe ele faltar. Vamos fazer essa parceria junto. E o que está por vir? Iniciamos no domingo agora alguns estudos. A gente tem percebido consumo aí, Netflix é um negócio que consome demais, nem adolescente quase não fica na TV, né? A grande maioria. E a gente está trabalhando agora com alguns temas. Começamos domingo com o Rei Leão. E aí com o tema do filme Rei Leão, a gente trabalhou a questão de identidade. Quem você é? Onde você está? Passamos algumas cenas do filme lá do Rei Leão, que ele sai, o tio inventa uma mentira, ele vai embora, e aí fica naquela questão de Hakuna Matata. E a gente desafiou, e aí, você está na Hakuna Matata? Seus problemas você deve esquecer, como que é esse negócio? E a gente tem trabalhado nisso. Então, uma coisa que seria muito legal, alguns pais já fazem, mas procura a gente para ver o que a gente está trabalhando, para vocês incentivarem eles também. Foi um tema que teve gente depois que veio falar comigo, chorando praticamente, de falar, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter a minha identidade. E a gente falou isso, de quem vai dar a sua real identidade é Jesus, ela está escondida com Jesus. E a partir de todo esse semestre a gente vai trazer pelo menos um tema de filme, Vingadores, Jogos Vorazes, a gente vai falar do Coringa, o Agente do Caos, A Culpa é das Estrelas, Senhor dos Anéis, e tem vários outros também, eu não vou dar spoiler não. Muito bom. Agosto a gente já começou, estamos agora com esse encontro dos pais. Em setembro teremos uma palestra sobre ansiedade, depressão e suicídio, que é algo que é muito atual, está muito perto da gente, está do seu lado, dentro da igreja. A gente já vai anunciar depois as datas, mas tenta se programar e tenta priorizar, irmãos. A gente tem orado, a gente tem gastado um tempo com alguns adolescentes, com alguns pensamentos que podem evoluir para isso. Pasmem, dentro da igreja.
Isso é uma coisa séria, uma coisa para a gente cuidar, e às vezes está dentro de casa e a gente não consegue ver. É uma coisa que está latente e a gente quer trabalhar isso. Em outubro, nós vamos ter uma visita ao Lar Batista e entrega de algumas sacolinhas. A gente vai ainda divulgar mais isso aí e a gente vai incentivar para que você adote pelo menos uma criança. Nós temos toda a estrutura que a gente vai divulgar para vocês, mas só para já ir preparando aí um pouco, tá? Em novembro nós teremos o Acampa Dentro, que será um evento aqui dentro da igreja que a gente vai passar a noite toda. Em dezembro a gente vai fechar com a despedida de alguns jovens e o encerramento do ano. Por que essa despedida? Porque esses meninos crescem, chega lá nos 17, 18, o pessoal não quer ir embora, quer ficar para sempre, e a gente vai ter uma despedida para eles, para esse acesso para os jovens, para eles poderem voar a partir daí. Legal? O que a gente precisa desse ministério de vocês? Primeiro de tudo e fundamental, a oração de vocês. A oração é fundamental para que a gente, como complemento do que vocês têm em casa, a gente consiga alcançar o coração deles, para que a gente consiga ter um tempo de qualidade, para que a gente consiga vencer um pouco desse cabo de guerra, dessa queda de braço que eles têm fora, com amigos, com tantas coisas que tentam distrair. Parceria dos pais com os líderes. Então chega, pergunta como é que foi a aula, do que foi, o que dá para fazer, porque é o resultado de tudo que a gente planeja para 1 ano, 2 anos, é resultado de uma parceria para ser efetivo. E por fim, a gente vai precisar de um casal para acompanhar a gente de liderança que tenha filhos adolescentes. E a gente sente a necessidade de até ter esse casal para praticamente uma mentoria também. Tem situações que a gente... eu tenho filha, mas a Lola tem 5 anos de idade. A Bíblia ela é suficiente para qualquer tema que você vá abordar. Mas existem situações e formas de você abordar que a experiência de alguém do lado é muito importante. A gente queria contar com pelo menos um casal que tenha filhos adolescentes. Se você tem interesse, se Deus mexe com você nesse sentido, fala com a gente. E a gente tem orado por isso. Legal? Era isso. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Legal. Será que dá pra gente vir um pouquinho mais pra frente, se vocês quiserem? Eu sempre acho que tem alguém escondido atrás dessas colunas aí, gente. Então se vocês puderem ficar pra frente, eu agradeço. Pô, mas será que tem alguém ali que não quer me ver, cara? Legal, vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer aí e reconhecer o trabalho que o pessoal está fazendo com os adolescentes, né? Eu venho de uma caminhada aí já de bons anos aí na igreja, de cristão, e a gente reconhece quando um trabalho é bem feito e com seriedade, né? Eu tenho acompanhado de perto aí os meninos aí, a galera, e eles realmente se importam muito com isso. Eles valorizam demais esse ministério que Deus deu na mão deles, e eles estão realmente focados nisso. Então, eu acho que nós, os pais, né, somos os maiores beneficiados de tudo isso, né? E por incrível que pareça, os líderes dos adolescentes nem têm filhos nessa idade. Os filhos deles são pequenos ainda, né? Mas então eles estão fazendo uma semeadura. Eles estão semeando na nossa vida, na vida de vocês, né? E com certeza Deus vai honrá-los aí. E esse projeto que vocês estão fazendo aqui, o que já caminhou o primeiro semestre, e a expectativa para o segundo semestre está muito bem feito. Esses temas aí que o Emilson colocou, gente, não tem como ser mais contextualizado que isso. É o que a galera está assistindo, é o que a galera está vendo, né? E aí você aplica tudo isso com valores cristãos para a vida deles. Cara, é fantástico. Então, parabéns, Deus abençoe, ok? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação entre pais e filhos.
Eu tenho 2 garotos que estão ali. Um já não é tão garoto, os 2 já são jovens, homens já. Então o Gabriel está ali, vai fazer 23 anos, e o João Pedro faz 18 agora. Então, a gente passou recentemente aí por essa fase aí, né? Dos filhos adolescentes aí, e com muito orgulho, né? Família, graças a Deus, pessoas que amam a Deus, né? Tementes a Deus, são jovens com valores cristãos, e isso não tem preço, né? Não tem preço. Então, eu queria trazer um texto para vocês que é bem manjado, mas é o mais apropriado, né? Então, esse texto de Efésios capítulo 6, ele fala o seguinte: olha, filhos, cadê os filhos aqui? Levanta a mão aí, os filhos. Vamos, gente, coragem, coragem, os filhos, coragem. Eu também sou filho. É verdade, eu também sou filho, é verdade. Minha pergunta foi aberta, né? Preciso fazer uma pergunta fechada. Então, quem são os filhos que os pais estão aqui dentro? Aí, tá vendo? Percebe a diferença? Muito bem. Quem que não quer aqui, gente, ser bem sucedido? Vocês jovens aí, vocês estão numa fase aí de fazer muitas, né, prospecções aí do futuro. Quem que não quer ter uma vida feliz? Quem não quer ter uma vida próspera? Quem não quer viver muitos anos, e tudo que você fizer ser bem sucedido? Todo mundo quer, não quer? Ou alguém quer ser mal sucedido na vida? Será que alguém acorda de manhã e fala assim: não, eu queria tanto ser mal sucedido, cara. Tudo que eu for fazer tem que dar errado. Não tem sentido, gente. Ninguém pensa isso. Todo mundo quer ser bem sucedido. E aqui está o segredo. Olha o segredo, ó. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Vocês acham que é justo obedecer os seus pais? Perguntando aí para a galera mais nova aí. Tudo que seus pais fazem por vocês, quantas noites mal dormidas que vocês nem sabem, né? Porque eles eram pequenos, mas tiveram várias noites mal dormidas, né? Quantas vezes que os pais deixaram de comprar coisas para eles, para comprar para vocês, né? De deixar de fazer um passeio que ele queria, para ir no cinema assistir um desenho. Quantas vezes? É assim, a vida de pai é essa, é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, não é? Você deixa de comprar uma bolsa para comprar um brinquedo. É verdade, gente, todos os pais são assim. Então, a Bíblia é muito sábia quando ela diz: é justo que os filhos obedeçam os seus pais. É justo. É injusto o contrário. Imagina se seus pais te derem tudo e vocês não honrarem a eles. Isso se torna uma injustiça. É uma aberração. Tem alguma coisa errada. Então, muito bem. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual promessa é essa? Qual é a promessa que Deus dá aos filhos que honram seus pais? Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Olha que tremendo. Tudo te corra bem. Isso daqui, ó, é você ser bem sucedido em tudo que você fizer, jovem. Nos seus estudos, será bem sucedido. Nos seus namoros, a pessoa que vai casar com você, será um bom casamento, será bem sucedido. No seu trabalho, na sua carreira, nos seus talentos, será bem sucedido. Na sua saúde, na sua força, no seu ânimo, na sua coragem, você será bem sucedido. Basta o quê?
honrar teu pai e tua mãe. Olha como está simples. Percebem? Está difícil não? Está fácil, não está? E o mundo todo procurando essa fórmula. Eu quero ser feliz, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter sucesso na vida. Está aqui. E a palavra de Deus não mente. Você será bem sucedido, tudo te correrá bem, e você terá uma longa vida sobre a terra. Olha que beleza. E aí, tem um recado para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Não queiram dominar sobre eles com caprichos tolos, bobos, né? Você vai ter sim uma orientação sobre o seu filho, mas segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então criem os seus filhos segundo, não é segundo os seus caprichos. Percebe? Está cheio de pai querendo educar os seus filhos segundo os seus caprichos. Não, eu quero que meu filho seja isso, eu quero que meu filho seja aquilo, e eu quero. Então isso é um pouco complicado, porque a palavra de Deus manda nós criarmos filhos na instrução e conselho do Senhor, não no nosso. Percebam a diferença? Tem uma diferença aí. Eu querer que meu filho faça tudo o que eu quero, o que eu penso para ele, e se ele não fizer eu controlo, eu manipulo, entendeu? Eu tiro, eu dou castigo, mas ele tem que fazer tudo aquilo que eu quero que ele faça. Mas qual é o seu parâmetro? É a instrução do Senhor? Se o seu parâmetro é esse, pais, ok. Mas se o seu parâmetro é você mesmo, é o seu próprio capricho, o seu próprio egoísmo, então, sinal de alerta. Tomem cuidado. A palavra do Senhor é para criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ok? Então, se nós já entendemos isso daqui, os filhos honrando os pais, e os pais criando os filhos no conselho do Senhor, a gente já pode ir embora. Não tem mais nada para falar. Isso daqui é a essência de tudo, é a palavra de Deus, ela é suficiente. Todos os slides que eu vou mostrar agora é só complemento, é só firula. Percebe? É só para ficar bonitinho, para dar uma graça. Mas a essência é a palavra de Deus. Se os dois grupos que estão aqui representados saírem com essa convicção, nós já ganhamos a noite, a semana, o ano, a vida. Só com isso aqui. Só não. Isso aqui é tudo. A palavra de Deus é tudo, gente. Muito bem, vamos falar sobre comunicação então. Como anda a comunicação na sua casa? Ela está mais ou menos assim? Será que você já está com megafone aí para o seu filho te ouvir? E será que você, filho, já está com fone aí para não ouvir mais os seus pais? Não aguenta mais eles te chamando, falando? É um perigo isso daqui, essa comunicação aqui é perigosa, né? Então, vamos lá, vamos entender então os diversos cenários que nós temos, para a gente depois chegar na comunicação efetiva. Quais são os cenários? Eu trouxe para vocês aqui 3 gerações. Quem vai se identificar com essas fotos aí? Crianças brincando. Crianças brincando naquele roda-roda, né? Como é que chama aquilo? Gira-gira. Carrossel? O gira-gira, olha que legal. E aqui, um fazendo cavalinho em cima do outro, brincando de lutinha, né? Briga de galo. Muito bem, olha aí que legal. Eu brinquei muito disso, é que faz tanto tempo que eu já não lembro mais o nome. Mas eu fazia isso daí também. Quem se identificou com isso daí, geralmente nasceu aqui mais ou menos entre os anos 60, 70, comecinho de 80. Era a geração X. Quem é da geração X aí? Eu sou. Entrega a idade aí, gente. Você também é, meu amor?
Ah, minha esposa também é, geração X. Muito bem, como era a geração X? A geração X tinha contato com a natureza, né? Eu lembro que eu ficava subindo nas árvores do meu vizinho para roubar fruta, eu pulava lá os terrenos baldios lá para pegar banana, goiaba, manga verde, goiaba com bicho, né? Porque legal é goiaba com bicho, né? Porque a goiaba que estava lá era tudo com bicho, nunca achei nenhuma sem bicho lá na árvore do vizinho. E aí a gente passava a infância na rua, gente. Sabe por quê? Porque não tinha nada para fazer em casa. Não tinha nada. Entendeu? O pai trabalhando, a mãe cozinhando, limpando a casa, e eu, vazava o dia inteiro na rua, jogando bola, andando de bicicleta, jogando pipa, rodando peão, bolinha de gude, e pega-pega, polícia e ladrão, estourava o dedão lá no carrinho de rolemã. E era isso aí, cara. Nossa infância era essa. Geração X. Muito bem. Mas tinha um problema, né? A gente tinha que começar a trabalhar cedo, gente. 14 anos já estava registrado, office boy, né? Todos os garotos começavam como office boy. Não tinha jeito, não tinha como escapar. Você tinha que fazer um curso de datilografia para tentar uma promoção, né? Então era vida, gente, era vida. A gente começava cedo, então a gente aproveitou muito bem a infância, né? Mas a adolescência nossa era trabalhando, gente. Era trabalhando. Então eu lembro que eu trabalhava de manhã, ia direto para a escola, estudava à noite no ensino médio, chegava à noite tarde e já dormia, acordava no outro dia, pegava o busão aí, e essa estrada de Itapecerica era um trânsito danado, não tinha aquela ponte ainda, estava construindo. Aí eu andava uns 5 km a pé, lá da ABB até a ponte lá na Marginal. Era a minha vida, cara, todo dia. Chegava cansado já. Muito bem. E aí você tinha que pegar um monte de busão para ficar entregando correspondência. Vocês nem sabem o que é isso. Era tudo no papel. Então o office boy saía com um monte de pasta assim, sacola e tal. Entregava, nunca vi tanto papel na minha vida que tinha que entregar lá. Mas era uma geração que respeitava os mais velhos. Era uma geração que respeitava os mais velhos, não só os pais, os professores, né? Os vizinhos, os tios, né? Os avós, os amigos dos pais, nós respeitávamos. Então as crianças não entravam nas conversas, né? De qualquer jeito. Quando os vizinhos, os amigos chegavam, meu pai, sobe para o quarto, agora não é hora de conversa de criança. Então a gente já subia rapidinho, entendeu? Mas era um respeito muito grande. Muito bem. O ideal de sucesso para aquela geração era trabalhar. Não tinha outra forma de você ser bem sucedido. Você tinha que trabalhar e trabalhar muito, né? E o sonho daquela geração era casar, ter um lar, ter uma casa e um fusquinha rebaixado, né, alemão? Um fusquinha rebaixado, se você ganhasse um pouquinho mais, você botava um sonzinho, que de gaveta, né, Gé? Que de gaveta foi depois, né? Ah, não é dessa época? Ou eu carreguei aquela gaveta aí, cara? Aquela gaveta era quando eu fui promovido, que eu comprei aquele som de gaveta. Não tinha. Muito bem. Bom, aí depois essa geração passou, e aí entrou essa geração aqui, ó. Aí, ó, tá se identificando, ó? Ó o PC da época, ó. Ó, como é que chamava isso aqui? Como é que chamava esse PC aqui? XP? Hã? Pente? Não, Pente nada, é antes, pô. XT? Ah, então. Ó a TV tubão aqui, ó. O Atari aqui embaixo. O Atari. Alguém já brincou de Atari? Atari, né? Pac-Man, né? Jogava o Pac-Man, comia lá os bichinhos.
Enduro, eu era bom no Enduro, hein? Muito bem. Então, se você nasceu entre os anos 80 e 90, você tem essas características aqui, mais ou menos. Olha, você foi a primeira geração que conheceu o videogame, né? Os primeiros jogos eletrônicos. Estava começando, engatinhando ainda a internet. Celular, então, era um tijolo desse tamanho aqui, com antena, né? Que não dava para levar. E aí você já começou a passar a sua infância em casa. Por quê? Porque você tinha coisas para fazer na sua casa. Aí as pessoas, os adolescentes, não iam mais para a rua. Ficava todo mundo em casa, né? Aliás, você tinha que ir na casa do vizinho muitas vezes para jogar o videogame, porque você não tinha. Então o vizinho que tinha, né, fazia fila lá para jogar o videogame. O ideal de sucesso dessa geração já começou a ser os estudos. Essa geração já não queria começar a trabalhar tão cedo. Já pensou em estudar, então já é a geração que vai se formar na faculdade, já pensou em dar um nível acima de escolaridade, porque a competitividade começou a ficar bem acirrada. Então quem nasceu na década de 80 e 90 é mais ou menos isso daí. E aí nós chegamos nessa geração de hoje. Olha aí, ó. Essa geração de hoje é a geração Z, ou millennials, né? Quem nasceu aí na virada do milênio para cá. Acredito que todos os adolescentes aqui nasceram depois do ano 2000. Não é isso? Porque se você nasceu antes, você já deveria estar lá em cima com os jovens. Percebe? Muito bem. 2000, como é que é essa geração? Essa geração é assim, ó. Ela é totalmente conectada, né? A gente, na minha época, não tinha conexão com nada. Se eu quisesse conversar com alguém que não fosse o meu vizinho, eu tinha que escrever uma carta, não é? Essa carta eu tinha que ir lá no correio, sei lá, pagar, pegar uma fila, sei lá, dar um cuspe lá, tal, botar o selo. Aí eu tinha que esperar essa carta ser entregue pelo carteiro. Ela ia viajar, tal, caminhão, ia levar para outra cidade. Aí o carteiro ia levar lá. Aí ia demorar para a pessoa pegar a carta. Aí ela ia escrever a carta de volta. Isso ia demorar mais ou menos uns 10 dias para eu ter uma resposta de uma pergunta. Não, mas era verdade, gente. Era assim. Paulinho, não era assim, Paulinho? 10 dias para eu ter uma resposta se eu quisesse fazer uma pergunta para um parente que morasse em outra cidade. E hoje, como é que é? É um clique, cara. É um dedo, é um áudio, é um vídeo, é impressionante. Então essa galera está globalizada, porque você se conecta com o mundo inteiro hoje. Não tem mais limites, não tem mais fronteiras, né? Antigamente a gente ficava estudando os mapas para ver as fronteiras. Hoje não existe mais fronteira, é tudo, né, virtual. Essa geração é uma geração que já está mais preocupada com a identidade, com a diversidade, não é? Isso já é muito ensinado hoje nas escolas. Opções sexuais, né, diversificadas, sexualidade. Então, é uma geração mais identitária, muito visual, muito visual. As pessoas querem tudo prático, né? E as pessoas não têm mais paciência para ler livros, né? As pessoas querem só imagens, querem tudo fácil, não tem paciência, tudo visual, tudo virtual, né? Até amizades virtuais, relacionamentos virtuais, namoros virtuais. Eu não entendo muito bem isso, mas dizem que funciona, eu não sei. Totalmente imediatista, porque como tudo está num clique, então as pessoas não têm mais paciência para esperar nada. Elas acham que a vida, os jovens de hoje acham que a vida, ela é um clique de um dispositivo eletrônico. Então ela não tem paciência. Não tem paciência para esperar pessoas darem retornos, pensarem na vida.
Né? Qual o jovem que fica pensando hoje na vida? Né? Eu vou ficar aqui em silêncio, vou meditar, eu vou colocar aqui às vezes expectativas, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu fazia isso quando eu era jovem, eu fazia isso. Então, só que hoje elas estão, os jovens hoje são sugados pela tecnologia. Não, é toda hora cair no Zap, toda hora no Insta, toda hora postando alguma coisa, e as pessoas dizem que não tem tempo. Só que agora que deveria ter tempo, porque a gente gastava antes muito tempo para fazer coisas que agora não precisa mais gastar. Só que as pessoas entraram nessa prisão. E hoje, as pessoas não pensam mais em trabalhar 30 anos numa empresa, né? As pessoas têm agora até uma linha, né, lá do Vale do Silício e tal, uma galera dizendo que você nem precisa de diploma para ser bem sucedido. Basta você ser um bom empreendedor, criativo, né, usar bem o seu talento, acreditar em você e dar sorte na vida. Então tem caras já divulgando que você pode ser bem sucedido sem diploma. Então percebe que hoje o valor não é mais tanto o trabalho. Você contrata jovens hoje, menores aprendizes, esses grupos de trainees aí, eles não têm paciência com nada. Se eles ouvem um não do chefe, eles já saem fora. Fala, cara, não estudei para isso não, não vou ficar aqui não, entendeu? Eu via isso lá na empresa. Então os caras 2, 3 meses davam linha. Então hoje é mal visto um profissional que passa de 3, 4, 5 anos numa empresa. É sinal que ele está acomodado. Olha como as coisas mudaram. Antigamente, se você não passasse 10, 15 anos numa empresa, você era um mau funcionário. A empresa te demitiu. Agora não. Agora você tem que estar sempre buscando coisas novas. É uma ansiedade pelo novo. Muito bem. Então essas 3 gerações estão aqui. Nós estamos convivendo. Só que nós tivemos histórias muito diferentes. Percebe? A nossa infância, a nossa adolescência foi muito diferente. Mas nós temos que conviver. E nós pais, que somos a geração X, achamos que sabemos tudo da adolescência de hoje. Só que é um novo tempo. E os jovens de hoje acham que sabem tudo do mundo, só que não sabem nada, estão chegando agora. Só que é um conflito de gerações, é um conflito de ideais, não tem jeito. E como é que a gente vai falar sobre isso então? Nós vamos chegar em algumas crises. A primeira crise é a geracional. Por quê? Porque nós dizemos para os nossos jovens que eles não tiveram uma boa infância. Infância tivemos nós, que brincávamos na rua, né? Que pegávamos fruta na árvore. Vocês não tiveram uma boa infância, vocês não sabem o que é infância, vocês só ficam nesse videogame, nesse celular. Isso não é infância. Então a gente fala para os nossos jovens que eles não tiveram passado. Olha só. E a gente fala para a galera que eles não vão ter futuro. E olha, do jeito que está aí, o mundo está perdido. O mundo está perdido, a violência. Isso, vocês não vão ter, do jeito que está aí, não vai ter emprego. Não vai ter emprego para todo mundo. A robótica aí vai acabar com os empregos. Então a gente fala para esses jovens que eles não tiveram passado e que eles não vão ter futuro. O que acontece? Acontece isso daqui, olha. Eles exageram no presente. Por quê? Já que eu não tive passado e não vou ter futuro, eu vou aproveitar a vida agora. Eu vou fazer tudo o que eu posso. Então essa é uma geração, é a geração que mais bebe de todas. Está aqui. Antigamente eram só os meninos que bebiam, agora as meninas bebem igual. Então está aqui. Ou até mais. Então eu vou beber até cair, eu vou comer até explodir, de preferência BK, Mac, coisas, né, que não fazem bem. Eu vou me drogar até ter uma overdose, eu vou transar até me machucar.
eu vou consumir até me endividar, eu vou fazer tudo com muita intensidade. Por quê? Porque eu não tenho futuro mesmo. O futuro está perdido. Então eu vou aproveitar tudo agora. Então nós, muitas vezes, os adultos de hoje, acabam gerando uma crise existencial desses jovens. Muito bem, olha o que Cortella diz. Os jovens conhecem o Cortella? Não, né? Sim, não, sim, não. Beleza. Esse cara é um cara que vale a pena ouvir. Muito bem. Ele fala que também existe uma crise relacional dentro da família. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque a gente bota a culpa toda no adolescente. A gente fala assim, ô fase difícil, essa fase dos aborrecentes. Essa fase é difícil. Eles não entendem, tudo rebelde, tal, não sei o quê. Só que o Cortella, ele traz uma luz um pouco mais ampliada. Ele fala assim, gente, percebam que não é só os adolescentes que estão em crise nessa época. Porque nessa época que você tem filho adolescente, provavelmente você vai estar perdendo os seus pais. O pai ou vai estar com os pais adoecendo, envelhecendo ou perdendo. Então os pais dos pais dos adolescentes estão ficando velhos. Então isso gera um certo desconforto para nós, para os pais. E os filhos? Os filhos estão perdendo a autoestima. Por quê? Porque você chega na escola, aí você tem o cabelo crespo, a menina tem o cabelo liso, tira sarro de você. Aí você cresce demais, fica meio desengonçado, aí os meninos tiram sarro de você. Aí o seu nariz cresce, não deu tempo do resto crescer ainda, ou a orelha cresceu primeiro. Adolescente é assim, aí está cheio de espinha, tal, e sofre bullying, tal. Então, os jovens, eles estão sendo muito influenciados nessa idade pela autoestima. E nós pais temos que ter essa sensibilidade. É uma fase difícil para eles também, né? De inserção no grupo. Muito bem. O que mais que os pais estão perdendo? Estão perdendo os hormônios. Os pais estão perdendo os hormônios. Então, gera uma certa crise até conjugal. Nós temos que saber disso, né? 40, 50, é uma fase difícil. As mulheres entram na menopausa, né? Os homens também têm os seus problemas. Então, muito bem. Tudo isso gera uma certa... Porque a gente não estava convivendo com isso ainda. Mas agora nós estamos convivendo. É na mesma fase que os seus filhos são adolescentes. É mais ou menos aí. E aí ele fala o quê? Olha, os filhos estão perdendo a identidade. Por quê? Porque eles até pouco tempo eram o centro das atenções da casa, né? Eram as criancinhas lindas, tudo era para eles, né? Aí tudo que eles faziam te batia palma, não era? Ai, que lindinho, vamos gravar aqui. Era assim. Só que agora cresceu, perdeu a graça, não é? Aí faz uma graça, não tem mais graça. Então, só que ele não é adulto ainda, mas ele também não é mais aquela criança engraçadinha. Ele está no meio do caminho, ele não sabe bem quem ele é. O adolescente está tentando se encontrar. Um dia ele fala fino, outro dia ele fala grosso. É assim, né? Um dia a menina acorda, né, é super madura, outro dia ela acorda com saudade de brincar com alguma coisa. É a vida, gente. Então, crise da identidade. Os pais, geralmente nessa fase de 40 e pouco, estão repensando a sua vida profissional, né? Se ele tiver empregado muito tempo numa empresa, tal, fazendo a mesma coisa, ele começa a pensar, caramba, mas será que foi para isso que eu nasci? Né? Pô, estou há 20 anos fazendo isso aqui, cara, eu queria fazer outra coisa, sabe? Mas agora todo mundo depende de mim, eu sustento a casa, não posso mudar. E aí você fica preso naquilo. Ou senão você foi demitido, né? Caramba, trabalhei 25 anos nesse negócio e agora não sei fazer outra coisa. Então gera essa insatisfação. E os filhos estão na maior dúvida vocacional, né? Profissional. O que eu vou estudar?
que eu vou fazer? Que profissão que eu vou ter? O meu pai quer que eu seja isso, a minha mãe quer que eu seja aquilo, mas eu não gosto de nenhum dos dois. Na verdade, eu não gosto nem de estudar, eu não quero fazer nada, não é? Tá cheio de gente assim, essa fase aí, cara. E aí, tá todo mundo na mesma casa. É uma crise familiar, gente. Então não pensem que está tudo só porque o adolescente está passando essa fase. Nós também temos os nossos dilemas, os pais. Muito bem, eu trouxe um outro cara aqui, aí esses vocês não vão conhecer mesmo, os jovens. Conhece esse cara aqui não? Flávio Gipovati, é um médico, psiquiatra, famoso, e ele fala o seguinte, existe a crise identitária. Qual é essa crise identitária? Os adolescentes querem se tornar independentes dos seus pais e mostrar que cresceram e que são alguém agora. Eu sou alguém, não sou mais aquela criancinha que dependia de você para tudo. Você pega o ônibus sozinho, entendeu? Vou sozinho para a escola, então já sei comprar minha roupa, né? Já sei, então beleza, sei mais de celular do que você, eu estou te ensinando as coisas do computador. Então, só que é o seguinte, eles querem se tornar independentes, só que eles entram em outra dependência, é a dependência dos amigos, da galera, é a dependência do álcool, das drogas, do sexo, para terem a aprovação das outras pessoas, desse outro grupo que eles querem entrar. Na verdade, só trocaram uma dependência por outra. Então você, adolescente, que acha que agora você é independente, você não é independente. Primeiro porque um dos sinônimos de independência é você ter condições de se manter, se sustentar e viver sozinho. Eu acredito que nenhum adolescente aqui tenha essa condição ainda. Então você é dependente de outras pessoas. Então se você precisa ser dependente de alguém, seja ainda dos seus pais. Porque os seus pais te amam. Porque os seus pais querem o melhor para você. Os amigos lá de fora, eles estão na mesma crise que você. Eles não sabem nada da vida ainda. Eles acham que vão te dar bons conselhos, mas eles não sabem nem para eles. Nem eles têm a direção da vida deles. Mas eles querem dizer o que é para você fazer. Não caia nessa. Essa idade, você não é independente. Você vai se tornar independente daqui a pouco. Não tenha pressa para isso. Até porque depois que você se tornar independente, não tem mais volta. Você vai ter que pagar a conta o resto da vida. Então não tenham pressa para isso. Pagar a conta o resto da vida é sinônimo de você é independente. Muito bem. E esse Samitiba, que é um doutor também, ele é muito especialista aí nessa área de educação, ele fala o seguinte: existe uma outra crise, que é a orgânica. Ele chama de puberdade psíquica, né? Ele fala, essa é a fase aonde os pensamentos começam a se tornar mais abstratos, né? Os jovens começam a divagar, a sonhar, né? Alto, começam a ter assim visões assim. Quando eu era jovem, eu achava que eu ia ser presidente da República. É verdade. É verdade isso, gente. Eu achava isso mesmo. Eu achava que Deus ia me colocar para mudar esse mundo. E eu queria revolucionar tudo. E eu questionava meus professores, eu questionava os meus pais, as pessoas mais velhas. Eu achava que eu tinha a fórmula do sucesso, da humanidade. Quanta tolice, né? Muito bem. Aumento das sinapses neurais, maior diversidade química, tudo isso vai acontecendo dentro do adolescente, tá? Nessa época. É uma nova visão de mundo, maior volume hormonal, os meninos se tornam mais competitivos por causa da testosterona, e as mulheres
vão ter mais competição nas relações, diz o doutor Issam. As mulheres vão se tornar mais competitivas nas relações, né? Não sei por que ele fala isso, não entendi. Muito bem, vai ter uma complexidade no humor muito grande, né? Um dia acorda bem-humorado, outro dia acorda mal-humorado, e começa a ter uma sensação de perigo grande, porque a criança, ela é inocente. Você deixar uma criança correndo na rua, ela vai atravessar a rua, não vai nem olhar para o lado, né? Ela se joga, acha que não machuca, ela bota a mão no fogo, acha que não queima, né? O adolescente, ele começa a entrar agora na fase do perigo. Então isso vai tudo amadurecendo dentro da cabeça dos adolescentes. Muito bem, depois de todas essas crises existenciais, geracionais, relacionais, familiares, orgânicas, tudo, olha, esse é o nosso cenário. Olha a complexidade que a gente está para chegar numa comunicação efetiva, numa comunicação que dê certo. Por isso que eu botei aquela imagem lá de uma mãe com megafone e de uma filha com um fone, porque a gente não consegue se falar. Se a gente não começar a entender um pouquinho do outro, a ter um pouco mais de empatia, nós vamos ter esse conflito de gerações por todo o tempo. Então, muito bem, esse é o cenário atual. Hoje nós temos adolescentes inteligentes e dinâmicos, porque hoje o nível de informação e tecnologia é altíssimo, né? Eu acho que os adolescentes, eles são muito mais inteligentes do que os anteriores, as gerações anteriores, tem muito mais informação, mas por causa disso eles são insatisfeitos e inquietos, né? Nada está bom, nada satisfaz. Eu sempre quero a próxima série, eu sempre quero o próximo filme, eu sempre quero, né, o próximo. É impressionante a insatisfação dessa geração. É uma geração insegura e ansiosa. Por conta disso, não tem as respostas, né? E aí, como é que ele lida com isso? Alguns ficam alienados, né? Separados, né? Dos debates. Eles vão se isolar, entram no quarto e você não consegue saber o mundo que seu filho está. Bota um fone, você não sabe o que o cara está ouvindo, você não sabe o que o cara está lendo, o cara está vendo. O cara está em outro mundo, está alienado. Ou ele é um escapista, né? Ele vai escapar, vai fazer coisas para tentar sempre sair dos debates, das conversas, dos diálogos. Ele vai estar sempre escapando. E uma outra característica é que essa geração de adolescentes é muito mimada e controladora. Sabe por quê? Porque os pais deixaram. Os pais de hoje deixaram essa geração mimada e controladora. E nós vamos olhar aqui a geração dos pais. O cenário atual, os pais hoje são muito ausentes. São muito ausentes. A nossa geração, era difícil ver uma mãe trabalhando fora. Era difícil. Você era criado por sua mãe, por sua avó, mas era alguém ali da sua família, tal, né? E hoje as crianças dificilmente têm a mãe em casa, ou que seja o pai, não tem mais essa. Então os pais são ausentes, e eles querem recompensar o filho pela sua ausência com algumas coisas, com presentes, com viagens, com falta de disciplina. Até porque o cara pensa assim: eu nunca vejo meu filho, cara. Meu filho fica com a empregada, meu filho fica com a vizinha, meu filho fica na escola o dia inteiro, eu só vou ver o meu filho 1h à noite. Você acha que eu vou dar bronca nele? Não, né? Eu vou fazer tudo o que ele quer, né? Tudo que ele me pedir, porque eu tenho que passar essa imagem de bonzinho para ele, porque ele me vê tão pouco. Os nossos pais não tinham essa preocupação de querer ser bonzinho com a gente. Eles eram corretos, eles faziam certo. Não importava se a criança ia gostar, se a criança não ia gostar, era o certo.
Os pais de hoje não fazem o certo, muitas vezes. Não estou generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um cenário global. Estou falando dos pais que estão aqui presentes, né? Falando de um cenário global. Então, por os pais serem ausentes e neuróticos, né? Essa correria, essa loucura toda, eles acabam sendo super protetores. Super protetores. Daí os filhos ficarem mimados, né? Porque quando nós estávamos na rua, nós estávamos ali, sujeitos aos perigos da rua. Então não tinha super proteção. Tudo bem que era outra época, violência era menor, né? Situação de risco talvez menor, talvez a sociedade era mais educada, enfim. Mas esse é o cenário atual. Os pais também estão inseguros e ansiosos, eles não sabem como lidar com isso. E os pais estão frustrados e culpados. Por quê? Porque eles não estão presentes na vida dos filhos. Eles não conseguem educar os filhos como eles gostariam. E aí eles começam a ver comportamentos destrutivos nos filhos. E eles não podem fazer nada porque eles não estão lá para corrigir, para suprir as carências. Não estão. Então os pais estão frustrados. E eles acabam sendo reféns e manipulados pelos filhos. Isso é um cenário global, tá? Macro. Muito bem. Vamos entrar agora na comunicação. Quanto tempo eu tenho, Jé? Já acabou? Acabou o tempo? Vamos tentar fechar aqui. Bom, o que a gente tem aqui então de orientações para vocês, gente? Depois de todo esse pano de fundo. Atualizem-se. O que é isso? Dialoguem mais, pais e filhos. Você precisa entender o que está na cabeça dele. Você precisa entender o que passa na cabeça dele. Dialoguem mais. Não pode ter assunto proibido entre vocês. Pode. Lá em casa a gente fala de tudo. Coisas boas, coisas ruins. A gente fala de tudo. Mas tem que ter. Conheça o outro. Entenda os valores do seu filho. Filhos, tentem entender os valores dos seus pais. Por que os seus pais não te deixam fazer certas coisas? Por que eles colocam limites? Percebam? E nós pais precisamos mostrar aos filhos o porquê das coisas, né? Aquela fase de educar criança só mandando e sem explicar o porquê, essa fase já passou. Essa geração não cola mais. Fala assim, não, faz porque eu estou mandando. Eu ouvia isso do meu pai, da minha mãe, todo dia. Faz porque eu sou seu pai. Estou mandando, eu sou sua mãe. Faz agora, não te deu satisfação. E era isso que eu ouvia, e eu tinha que obedecer, porque senão a cinta estalava. Só que hoje é uma geração que não pode mais bater nos filhos, né? Por que não pode mais bater nos filhos? Por quê? Eu pergunto por que a gente não pode bater nos filhos. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Eu realmente não precisei bater nos meus filhos. Não precisei. Mas porque eles eram obedientes. Porque se eles fossem desobedientes, eu teria que subir os níveis de disciplina. Então eles eram espertos. Eles aprendiam só conversando. Então eu falava mais firme, a Cidinha falava mais firme nos 3 tons acima. Né, amor? Mas resolvia. Os meninos eram obedientes, nunca nos deram trabalho. Não faziam birra, não ficavam gritando na rua, não ficavam pedindo as coisas, super compreensivos. Obedeçam até hoje. Mas não são todas as crianças assim. Não são todos os adolescentes assim. Então, a gente tem que ter os nossos níveis de disciplina que tem que ir subindo. Não tem jeito. Mas entenda os valores primeiro, tá? Vamos explicar as coisas. Muito bem. Entenda as expectativas de vida de cada um, né?
aonde essas pessoas querem chegar, onde os seus filhos, entendam os sonhos dos seus filhos. É importante isso. Muito bem, e o que nós vamos conversar com eles? Conversem sobre os seus medos. Você perguntou para os seus filhos quais são os medos que eles têm? Adolescentes, vocês já perguntaram para os seus pais quais são os medos que eles têm? Ou vocês pensam que os seus pais não têm medos? Tem medos, né? Então é importante esse diálogo, vamos conversar, gente. Vamos falar sobre os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos. Vamos falar sobre os nossos desafios, né? Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Será que dá para a gente caminhar juntos? Vamos construir essa história juntos, pais, filhos. Enquanto nós estivermos no mesmo teto, no mesmo lar, os desafios têm que ser em comum. E um ajudando o outro, um apoiando o outro. Por que não? Vamos falar sobre as suas carências. Ou alguém aqui não tem nenhuma carência, está tudo resolvido. Talvez você possa dizer isso. Não, eu sou espiritual e Cristo é a minha suficiência em tudo. Eu não tenho carência nenhuma. Glória a Deus. Está pronto para Deus te levar. Quem quiser fazer essa oração agora, a gente ora agora. Para Deus te levar. Quem quer? Quer ficar mais um pouquinho? Então, muito bem. Todos nós temos nossas carências, mas a gente tem que perguntar. A gente estava essa semana lá em casa conversando, eu, a Cidinha, o João Pedro. Foi um papo super legal. A gente estava perguntando, um perguntando para o outro: olha, o que você vê em mim que é uma boa qualidade? Ah, pai, olha, eu vejo que a sua melhor qualidade é essa. Eu falo, que legal. Puxa, que bom que você vê isso em mim, né? Ah, e na sua mãe? Ah, na minha mãe é isso. Ela, nossa, é verdade. Eu falei, eu também concordo. Mas e o meu maior problema? Meu maior defeito? Ah, bom, eu acho que você é isso. Pô, é verdade, eu também acho isso. Ou não, eu acho isso, mas eu tenho um pior que vocês nem lembraram. É esse. Ah, é verdade, você não tinha lembrado. Mas é um papo legal, papo cabeça. Tudo bem, o menino já tem quase 18 anos. Talvez não dá para conversar assim com 11, 12. Mas a gente vai, né, construindo esses papos aí. Muito bem. E fale sobre os seus princípios, é importante. Talvez você não tenha perguntado para os seus filhos ainda o que ele pensa sobre sexualidade, por exemplo. Tem que perguntar. Porque lá na escola está ensinando que está tudo normal, que tudo é liberado. E aí? Você não vai colocar os seus princípios? Ou vai deixar que os princípios gerais tomem conta? Você não vai fazer a contraposição? Você não vai defender os seus argumentos? Então a gente tem que se posicionar. Muito bem. Olha que quarto legal, hein? Alguém se identifica com esse quarto aqui? Tem um pouquinho de bagunça só, né? Um pouquinho de roupa jogada no chão, mochila, sapato, meia, isso aí. Muito bem. Mas nós precisamos estabelecer, gente. Precisamos estabelecer limites de convivência. Faz parte da comunicação. Se nós não conversarmos sobre isso, como é que faz? Então nós temos que estabelecer esses limites de convivência. É importante. Se é importante para os seus pais que o seu quarto esteja arrumado, por que não fazer? Qual é o problema disso? Vai cair sua mão? Ou você não tem tempo para isso? Ou a preguiça é tão grande? Mas vocês têm que entender que isso é pedagógico. Nós estamos ensinando a vocês a cuidarem da casa de vocês quando vocês tiverem as suas. Porque um dia vocês, meninas, vão ser donas de uma casa. Vocês, rapazes, vão ser donos de um lar. E aí a casa de vocês vai virar essa bagunça sempre. Ninguém achando nada. E você tendo que trabalhar, um compromisso, uma reunião. Não sabe onde está o sapato. O sapato está na cozinha, né? Cueca na lavanderia, na sacada. E não dá, gente.
Então o mundo dos adultos tem que ter uma certa organização. E nós ensinamos os filhos desde pequeno. Muito bem, mas coloque regras adequadas, né? Não vai colocar regras super rígidas, assim, desnecessárias, aquele sufoco, né? Eu conheço uma pessoa que a filha não podia abrir a janela de casa, porque entrava pó. Então, olha, não abre a janela, tal, não sei o que, era uma prisão aquilo. O que aconteceu? A menina fez 18 anos e picou a bunda. Foi morar sozinha. Falou, eu não vou mais ficar aqui. Isso aqui é uma prisão. Foi embora. Então, regras adequadas, sabe? Equilibradas. Muito bem. Horários desejados. Estabeleça horários desejados para os seus filhos. Daqui a pouco eles vão querer sair, é um aniversário aqui, é uma festinha ali, isso aqui na escola, tal, um amigo ali, 15 anos lá, tal. Estabeleça horários, estabeleça limites, né? Os valores da família têm que ser muito bem claros para todos. Olha, pai, mas eu penso isso. Não, tudo bem, mas aqui na nossa família, os valores são esses. Né? Então aqui na nossa família, a gente não fala palavrão. Aqui em casa a gente não fala palavrão. Percebe? Aqui em casa a gente não assiste pornografia. Aqui em casa, né, a gente toma cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enfim, são os limites da sua casa. Ou os pais perderam o controle da sua casa? Será que tem alguém aqui que já perdeu o controle da sua casa? É hora de retomar. Muito bem. Os desafios de conquista. Que mais? Respeitem, gente. Primeiro nós vamos atualizar, conhecer, depois nós vamos conversar, depois nós vamos colocar limites. E depois nós vamos respeitar tudo aquilo que a gente conversou. Então nós vamos respeitar o espaço de cada um. Sabe? Não é porque eu sou pai que eu tenho que estar toda hora vendo tudo que o meu filho está fazendo. Isso é uma paranoia, gente. Nós temos que educar os nossos filhos a serem maduros e a tomarem as decisões certas na nossa ausência. Não é fácil. É difícil pra caramba. E claro que cada idade, né, eu falava isso lá em casa. Eu falava, ó, quanto mais liberdade você quiser, mais responsabilidade você tem que ter. Então é uma balança que tem que estar equilibrada. Liberdade com responsabilidade. Eu nunca vou te soltar se você não tiver responsabilidade. Se você me mostrar que você é responsável, eu te libero mais. Mostrou aqui responsável, te libero mais um pouco. Eu te libero mais um pouco. Então a vida é assim. Então, mas vamos respeitar o espaço de cada um. Não adianta a gente querer, sabe, controlar tudo. Por quê? Porque o seu filho vai acostumar a ser controlado por alguém. E aí quando você não tiver, quando você faltar, e aí? Aí ele vai procurar alguém que controle ele. Ou a esposa, ou o marido. A gente tem que criar gerações maduras, que saibam tomar as decisões certas na hora certa. Maturidade. Muito bem, respeite o desejo do outro, quando possível, e não estiver fora das regras. Respeite os sentimentos do outro. A gente tende muito a minimizar os sentimentos dos nossos filhos. Ah, você está cansado, você nem trabalhou fora, cansado estou eu. Né? Por que você está mal-humorado? Você não aguentou o chefe que eu aguentei? Você tem que estar bem-humorado sempre. Mas não é assim, gente. Nós já tivemos essa idade. Né? Ou a gente esquece, só porque tem 20 anos. Tenta lembrar aí, a gente também foi um adolescente, também tivemos nossos problemas, mas não era todo dia que a gente estava bem-humorado. Então, vamos respeitar. Vamos respeitar as falhas e os defeitos dos outros, gente. Filhos, eu quero falar uma coisa para vocês. Os seus pais também têm defeitos. Não pensem que eles são perfeitos. Eles têm defeitos. E pais, não queiram esconder os seus defeitos dos filhos. Abram um jogo. É dessa forma que eles vão te respeitar mais. É dessa forma que eles vão valorizar você.
Não pense que isso é um sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza é esconder o seu defeito. É o contrário. As pessoas que têm coragem de mostrar os seus defeitos, elas estão maduras, estão fortes, estão convictas. Então todos nós temos falhas e defeitos, e vamos aceitar isso, porque não tem ninguém perfeito. Muito bem, e respeitem os compromissos que foram firmados lá nas informações anteriores. Estou acabando. O que é essa cena aqui? Escolham, gente, escolham as batalhas que realmente importam. Não adianta a gente querer brigar com os filhos por causa de tudo. A vida se torna insustentável. Tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são irrelevantes. Entende? Então escolha as batalhas. Senão a nossa família vai ser um campo de guerra o dia inteiro. Então, vale a pena ficar brigando todo dia pela mesma coisa, que é um negócio assim, superficial? Então vamos ter essa maturidade também, né? Tanto os pais quanto os filhos, pensem nisso. Escolham as batalhas, né? As prioridades que realmente são relevantes. Os confrontos que realmente são necessários. Então, por exemplo, sei lá, criança lá, o adolescente, meio estabanado, tal, está fazendo as coisas, querendo ouvir aqui, no celular, assistindo lá, está no YouTube, e não sei o que, aí derruba as coisas, pega as coisas de qualquer jeito, e tal, acontece, né? Mas gente, legal, pô, aí você orienta, tal, ó, não pega as coisas assim, presta atenção, tal, essa louça custou cara, né? Quem vai varrer agora? Tal, né, amor? Quem vai limpar? Quebrou o prato? Tal. A Cidinha tem 3 homens em casa, imagina, né? É difícil. Mas, gente, tem coisas que são, assim, pequenas, gente. Vamos devagar, né? E escolha, gente, escolha, sabe o que? O melhor momento e o modo certo de falar sobre as coisas. Não, tem hora que não é para falar. Sejam sábios, né? Tem hora que é melhor esperar, aguardar, não colocar na mão de Deus primeiro. Tem coisas que é melhor orar antes de falar. Vamos colocar as palavras certas. Não vamos ser agressivos. Não vamos, eu vou ferir, sabe? Porque eu sei que essa palavra vai. Não, nós não estamos aqui para isso. Né? Por quê? Porque os nossos confrontos, eles devem servir para edificação em amor, diz a palavra de Deus. Nós podemos confrontar as pessoas com amor, para edificação do corpo, para edificação da família. Então, tome muito cuidado com gritos, com xingos, palavras negativas, né? Palavras de maldição. Às vezes nós colocamos rótulos nos nossos filhos. Você é isso, você é aquilo, você é muito preguiçoso, você nunca vai se dar bem na vida, Gente, tome cuidado, a gente está ali para construir um caráter, uma mente, um ser positivo, e nós precisamos ser esse. Nós, os pais, somos a parte mais madura, então a gente tem que saber lidar com tudo isso. Muito bem, para fechar aqui, invistam, gente. Olha só essa família aqui, ó. 4 pessoas numa bolha, cada um no seu mundo. Será que isso acontece hoje? Será que na sua casa, em algum momento, você se vê assim, um em cada cômodo, cada um fazendo uma coisa diferente, não fazendo nada juntos? Nunca! Gente, tome cuidado. Invistam tempo juntos. Invistam em fazer coisas juntos, né? Quarta-feira eu peguei o João, nós fomos assistir o jogo do Coringão. Gente, ó, peguei o metrô lotado,
peguei o metrô lotado, hora do pico, entendeu? Uma catinga danada, né, João? Só tinha corintiano lá no vagão, passou da leste pra CL. Imagina, cara, 2 horas naquele metrô lá, aquela loucura, depois mais 1h30 para voltar, que negócio todo, chegando em casa quase meia-noite. O que importa é meu Corinthians. Mas eu sei que isso, eu gosto também, mas ele gosta mais que eu. Vamos fazer coisas juntos. Foi o preço para mim, eu estava cansado, eu tinha acordado cedo, tinha feito um monte de coisa, né? Quarta-feira eu faço algumas coisas lá em casa, né, amor? Estou colaborando lá. Aí eu estava cansado, de manhã lá, e lavo o banheiro, lavo outra coisa e tal. Aí eu falei, caramba, meu, chegou meia-noite, eu estava meio resfriado ainda, um bagaço, mas para ele foi importante. Então, vamos fazer coisas juntos. O que os seus filhos gostam de fazer? Né? O que os seus pais gostam de fazer, filhos? Hã? Já pensou em fazer Filhos, vocês já pensaram em fazer alguma coisa com seus pais? Vamos fazer. Cada um fazendo um pouquinho. Muito bem, invistam em respeito mútuo, invistam a vida em família, gente. Invistam em corações abertos. Ok? Eu quero finalizar com esse texto. Malaquias 4:6 diz: e ele fará com que os corações dos seus pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Tem alguma coisa mais linda do que esse texto? Ter o coração do seu filho voltado para você, e o seu coração voltado para ele? Compaixão, amor, graça, misericórdia, comunhão, perdão. É isso. O projeto de Deus para nossas vidas é esse. Tá bom, queridos? Eu vou fechar com 3 dicas para os pais. Pais, presta atenção. Não projete nos seus filhos os seus fracassos e sucessos. Não projete neles. A sua vida é a sua vida. Deixe ele ter a dele. Toma muito cuidado com isso. Ah, mas é que eu queria tanto ser um médico, eu não consegui, então meu filho vai ter que ser um médico. Né? Ah, eu queria tanto que a minha filha fizesse isso porque eu não consegui fazer. Tome cuidado com isso, eles têm que construir a vida deles. Nós estamos o quê? Para orientar, para suportar, para apoiar nas decisões que eles tomarem. Porque a vida é deles, não é nossa. Pais, estimulem que os seus filhos amadureçam em ideais e não apenas reproduzam hábitos ou regras. Nós não estamos reproduzindo robôs. Nós precisamos fazer nossos filhos pensarem com a cabeça deles, assim que eles vão amadurecer. E pais, procurem ser um modelo inspirador e não controlador. Os seus filhos têm que te seguir você pela inspiração, pelo modelo, pelo exemplo de vida que você é, não porque você tem o crachá e manda e paga as contas. É diferente. 3 dicas aos filhos. Presta atenção, hein? Confiem nos seus pais, mesmo sem entender no momento o que eles estão falando. Confiem neles. Eles sabem o que é melhor para vocês. Mesmo sem você entender por que não deixou ir em tal lugar, por que não deixou ir na festa, confiem neles. Eles são as pessoas que mais te amam nesse mundo. Não tem mais ninguém que ama mais vocês do que eles. Confiem neles. Obedeçam mesmo sem concordar. Vocês não precisam concordar com tudo, filhos, mas vocês têm que obedecer. Obedecer, vocês têm que obedecer. Isso é regra. Mandamento de Deus. Obedeça. Vocês podem concordar ou discordar, mas tem que obedecer. Filhos, valorizem seus pais enquanto vocês têm oportunidade. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Daqui a pouco vocês vão pegar uma vaga numa universidade federal, vocês vão estar em outro estado.
daqui a pouco seu pai envelheceu, daqui a pouco a sua mãe foi embora. A gente acha que essa fase aqui, turbulenta, nunca vai passar. Ela passa rápido. Passa rápido. Meu filho mais velho já não mora mais com a gente, já está trabalhando, estudando, em outra cidade. Assim, passou, acabou aquela fase. Nós vamos ter que construir agora outras fases juntos. Mas aquela do convívio turbulento, passou. Foi difícil, mas passou. Então, gente, filhos, valorizem seus pais enquanto vocês têm oportunidade. Ok? Vamos agradecer a Deus. Senhor amado, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida feliz e abundante nessa terra. Obrigado, Deus, porque esses pais que estão aqui, Senhor, têm investido na vida dos seus filhos, fazendo com que eles, Pai, tenham valores cristãos, Pai. E isso é melhor do que qualquer herança no mundo. Ensinar os nossos filhos a conhecer ao Deus amoroso, poderoso que nos criou, é o nosso maior legado. Ajuda, Senhor, os pais aqui, Senhor, a terem essa responsabilidade, a assumirem, Senhor, o seu papel de protagonista. Os pais aqui são os agentes principais da sua casa, e eles não podem delegar, eles não podem negligenciar, eles não podem se omitir de criar os seus filhos, Pai, à luz da Tua palavra. Por isso, Senhor, ajuda-nos, impulsiona-nos, anima-nos, Senhor, a cada dia, nos encoraja, nos fortalece. Pai, nós precisamos do Senhor, porque a tarefa é dura, é difícil, é árdua, mas ela é tremenda, é maravilhosa, porque os filhos são a herança que o Senhor nos deu, e é o nosso maior legado, deixarmos para eles conhecer ao Senhor e Te amar de todo o coração. Pai, aos filhos, Senhor, eu lhe peço, guarda-os do mal, Senhor, guarda-os do perigo desse mundo, Pai, guarda-os, Senhor, das falsas amizades, Senhor, guarda os nossos filhos de caírem, Senhor, nas drogas, de caírem, Senhor, nessa loucura desse mundo, de busca por desejo, por prazer, e tem muitos filhos se perdendo, mas guarda os nossos filhos disso, Senhor, que os nossos filhos entendam, Pai, que a casa deles, Senhor, os seus pais, e principalmente o Senhor, é um porto seguro para eles, é um porto seguro, é ali que eles encontram refúgio, é ali que eles encontram esperança, é ali que eles encontram acolhida, é ali que eles encontram compreensão, amor genuíno, altruísta. Deus, desperta os nossos jovens, Senhor, para entenderem isso. Quebra, Senhor, todas as amarras, Pai, que tem aprisionado a mente dos nossos filhos, Senhor, que tem deixado nossos filhos alienados, Senhor, que tem deixado nossos filhos isolados, Pai. Restaura a nossa comunicação, restaura o nosso amor, nosso convívio, restaura o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, Senhor. Só Tu podes fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Muda, Senhor, nossa história, constrói em nossas famílias, Pai, uma história linda, Senhor, que seja referência para esse mundo, que a nossa casa seja um modelo, onde os nossos vizinhos, amigos, parentes vejam algo diferente, um relacionamento profundo, de respeito, de amor, de carinho, de afeto, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho. Amém, Senhor. Glória a Deus.
obrigado, Rogério, pela palavra. E agora nós vamos continuar o tempo, nós vamos subir, vamos ter uma dinâmica agora entre pais.